Bem, boa noite a todos. Eu fui convidado pelo NECT para falar sobre 3D e vou, acima de tudo, tentar defender a tecnologia, sabendo que muitos de vós não acreditam na tecnologia, infelizmente. Mas vou mesmo tentar defender e explicar-vos por que razão é que eu acredito, pelo menos em determinadas áreas de negócio, o 3D pode ser uma mais-valia. E a área do entretenimento foi provavelmente a primeira que ela mais foi explorada e que neste momento é rentável. Há um ligeiro declínio do uso da tecnologia, mas prevê-se que agora fique constante e se mantém ao longo do tempo. Há uma evolução tecnológica, vão perceber ao longo da apresentação, e o objetivo é realmente chegarmos a uma experiência imersiva cada vez melhor. O título da apresentação é Desmistificar o 3D, porque a maioria das pessoas só percepciona 3D, mas não compreende muito bem como é que ela funciona por trás da sua produção e a sua exibição. Vamos tentar perceber alguns conceitos a nível teórico, como é que funciona a estereoscopia. Depois vou falar um bocadinho também sobre a empresa que criei há 3 anos e alguns produtos que foram lançados. No final vou-me concentrar na autoestereoscopia, que são dispositivos móveis que se permite ver 3D sem óculos. E depois, no final, o meu objetivo era fazer uma fotografia 3D e fazer todo o processo e depois visualizá-la em algum dispositivo. Eu penso que isso vai ser um extra para o final. Quem quiser ficar mais 10 minutos, eu vou mostrar todo o processo, desde fotografar, ir ao computador tratar a imagem e depois colocá-la no tablet e vê-la em 3D, neste caso sem óculos. Mas eu tinha também, ia fazer uma demonstração de 3D com óculos, utilizando este televisor. Infelizmente esqueci-me de colocar o comando no carro, que é muito importante para ativar o 3D. E por isso não vamos conseguir. Mas toda a gente já foi à sala de cinema, espero eu, e já teve uma experiência 3D semelhante àquela que íamos ter aqui. O que íamos conseguir ver era essencialmente conteúdos produzidos por mim, e isso traz algum valor àquilo que eu vos queria mostrar. Bem, isto são algumas fotos. Eu antes usava muito mais estas fotos, agora evito. Mas foi sempre uma imagem de marca. Se forem ao Facebook, se for ao LinkedIn, é sempre a mesma imagem, é sempre eu com óculos, porque é uma atividade mesmo regular. Eu passo muito tempo com os óculos 3D na cara a tentar fazer bons conteúdos. É essencialmente esse o meu objetivo. Eu já fiz um resumo da apresentação. E agora vamos mostrar um vídeo que já tem algum tempo, deve ter cerca de 2 anos, e que vai fazer uma retrospectiva de vários filmes e de vários trailers onde a tecnologia 3D foi usada.
pergunta que é: quem é que não acredita na tecnologia 3D? Neste momento ou daqui a uns tempos? Com a informação que tens. Acho que é verdade. Mas já ainda não se pode seja assim confortável. Completamente confortável, pelo menos. Ok. Parece que toda a gente acredita? Não me parece. Quem é que não acredita? Não acreditas? Não. Vais ter que justificar. Eu justifico. Força. Comprei uma televisão 3D e não usei, não presta. O que é que não presta? É o televisor? Não, acho que é uma tecnologia que não teve noção. Pensava que elas começaram a sair há pouco tempo, ok, vamos investir nesta tecnologia que daqui a um ano vamos ter para aí DVDs aos tomos e filmes com stream na net, porque a televisão também tem net, etc. E vamos ver tudo em 3D, praticamente. Pensei eu. E nem sequer o filme fui capaz de ver aquele que vem com o DVD. O leitor, neste caso. Era DVD ou Blu-ray? Blu-ray. E não conseguiste porquê? Foi difícil configurar o televisor? Não, aquilo é simples, é só ligar, pôr os óculos, ligar no botão dos óculos. E nem o primeiro chegaste a ver? Não consigo ver mais de 15 minutos, 20 minutos, é desconfortável, pronto, é umas dores de cabeça, dá enjoos. Ok. Eu vou falar um bocadinho sobre isso. Há 10% da população que não vê 3D. Eu espero que não sejas tu, sejas um deles. E depois há uma grande porcentagem da população que tem muitas dificuldades em ver 3D. E depois isso retrai-se em querer ver algum tipo de conteúdo. Bem, a verdade é que a indústria pressionou bastante a tecnologia e os principais realizadores de Hollywood começaram a produzir em 3D. O filme Avatar de James Cameron foi um dos arranques, foi no final de 2009, e o James Cameron tinha uma frase muito curiosa que ele disse na altura: eu a partir de agora vou filmar tudo em 3D, a começar pelo aniversário da minha filha, alguma coisa assim do género que ele disse. E a verdade é que ele até agora tem feito tudo em 3D. Ele até criou uma empresa para gravar desporto e gravar programas de televisão em 3D. Não sei até que ponto é que ele vai ter muito sucesso na área. O que sabemos é que ele vai e está a investir muito nisso. Depois, George Lucas também defende a tecnologia 3D e recentemente os episódios da Star Wars foram todos convertidos para 3D. O que acontece é que metade dos filmes que vocês foram ver à sala de cinema são convertidos e isso torna-se um problema. Porque quando tentamos converter um ficheiro de 2D para 3D, normalmente não resulta muito bem. E o que se tenta fazer, de certa forma, é falsear o efeito 3D, que depois, quando as pessoas percepcionam, o resultado nunca é muito agradável. Ou seja, a conversão talvez não seja a melhor solução para gerar conteúdos 3D. A tua televisão, quase certeza que tem um modo de 3D automático, onde ele converte 2D para 3D. Não tem? Não tem, podes escolher, tem a conversão, que é muito tabuleiro. Exatamente, não resulta. Não resulta, é só aquela cena. E tem mesmo. Depois tem, se for um conteúdo 3D nativo, automaticamente ela o aceita. Bem, o que temos realmente é uma série a indústria de Hollywood a pressionar para que a tecnologia 3D se implemente, isto por várias razões. Uma delas é para se cobrarem mais do bilhete e dessa forma terem mais lucros. E isso está-se a tornar um problema porque as pessoas chegam à sala e só têm a versão 3D e na verdade elas querem ir ver a versão 2D e muitas vezes optam pela versão 2D, primeiro porque é mais confortável e segundo porque é mais barato. Bem,
Eu quero mostrar aqui algumas imagens que dá para ter uma noção de 3D. É muito curiosa esta. Se vocês tentarem mexer, parece que há algo ali que se move e que dá um efeito tridimensional. Eu meti esta foto por curiosidade, ok? E depois algumas fotos muito curiosas que os jogos proporcionam. Eu vou passar muito rapidamente. A Marple, nossa rainha. Aqui os nossos personagens principais, nós gostamos de ver no cinema, e depois os que gostamos de ver na televisão. Cavaco Silva e o nosso Sócrates também. Esta foto, e curiosamente o engenheiro Sócrates estava a ver um filme produzido por mim. Okay? Não tenho muito orgulho nisso, em ele estar a ver, mas tenho orgulho no filme que foi produzido por mim, e sim. Bem, vou falar um bocadinho sobre a história. Quem é que acha que o 3D nasceu há menos de 10 anos? Quem é que acha que nasceu há menos de 50? Quem é que acha que nasceu há mais de 100 anos? Sim, já nasceu há mais de 100 anos. Nasceu exatamente ao mesmo tempo que nasceu a fotografia. Ou seja, os primeiros fotógrafos começaram logo a perceber como é que a estereoscopia funcionava, criavam câmaras com duas lentes. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Ou seja, o 3D não é nada recente, é já bastante antigo e até tem sofrido alguns altos e baixos, nomeadamente na década de 50 e depois na década de 80 e agora mais recentemente este boom que temos tido com o 3D. E é considerada a terceira revolução do audiovisual. Isto só vai ser certificado provavelmente nos próximos anos, nem sabemos se vai acontecer. O que se defende é que realmente é uma revolução a nível da linguagem que é usada no cinema e depois equipara-se às outras revoluções que foram bastante grandes. Uma delas foi o surgimento do som, depois foi a mudança do preto e branco para a cor e agora a capacidade de vermos em profundidade. Há quem defenda que seja uma revolução. Bem, estas são as primeiras fotos que começaram a aparecer em 3D. Elas para serem fotografadas, usavam câmaras deste género. Okay? Se repararem, parece que tem dois olhinhos. Isto aqui é uma espécie de um viewfinder, não é uma lente. E tinha duas lentes, tal como os nossos dois olhos, certo? Depois gerava uma fotografia 3D, que era isto, em que havia uma câmara, ficava uma imagem à esquerda e outra à direita. Ou seja, era algo deste género. Okay? Depois, isto era colocado num equipamento que se chamava Stereoscope, que as pessoas podiam ver 3D desta forma. Isto há mais de 100 anos. Hugo, não sei se já experimentaste. Não. O que eu vos pedi era que ajustem as dioptrias, porque sozinho é que vão conseguir ter algum efeito. Certo? E depois surgiu o Viewmaster. Alguém sabe em que ano é que surgiu o Viewmaster? Como? Não. Foi 1940, 1950. Certo? O Viewmaster também permitia ver 3D desta forma, com este dispositivo. E as fotografias eram distribuídas nestes cartões. Okay? Depois eram colocados no dispositivo. Eu acho que isto está a funcionar. Está. Tem que clicar com alguma força. E podem percepcionar 3D como faziam há 70 anos atrás. Que é muito curioso. Bem, isto da fotografia e no cinema. No cinema foi exatamente ao mesmo tempo do cinema 2D tradicional. Ou poucos anos depois. E começaram-se a fazer uma espécie de remakes em 3D. Vamos ver aqui um exemplo. Este vídeo foi passado para 3D. Foi criada uma versão, um remake. Foi. Que é este exemplo. Na altura, eles, para ser visto, tinha que ser visto com aqueles óculos anaglíficos, certo? Que foi a primeira forma de ver 3D em cinema. Eram uns óculos deste género, ok? Onde as lentes... Não, podes experimentar. Como o vídeo tem pouca definição, não vais sentir muito efeito, mas há alguma percepção, certo?
Esta foi a primeira forma de visualizar 3D dentro de uma sala de cinema. Também não resultou muito bem, certo? Vou desligar. Não foi bem rápido. Bem, eu já tinha dito, houve vários picos da tecnologia 3D. Na década de 50, imaginem só, saíram 110 filmes. Muito curioso, não é? Alguns deles estão a ser relançados agora com as novas tecnologias. Depois, na década de 80, depois houve sempre um crescimento, e agora não há aqui informação, mas a partir de 2007, 2008, começaram a produzir-se cerca de 30 a 40 filmes 3D por ano. Isto em Hollywood. Agora vamos falar um bocadinho sobre como é que o nosso cérebro percepciona 3D. E ele aproveita o facto de nós termos a chamada visão estereoscópica. E a visão estereoscópica é o facto de nós termos dois olhos, certo? Temos o olho esquerdo e o olho direito. Os dois olhos veem duas imagens diferentes. Elas não são iguais. Já vamos fazer um teste. E é a diferença dessas duas imagens que o nosso cérebro precisa para ter a noção de profundidade. Essa diferença é chamada paralaxe. Se o nosso cérebro recebe essa informação paralaxe, automaticamente consegue ter informação sobre a profundidade. Para verificarmos se temos uma boa visão binocular ou uma boa visão estereoscópica, podem fazer um pequeno exercício. O exercício é muito simples. É estender o braço esquerdo e colocar o dedo indicador para cima. Podem fazer, estejam à vontade. Exatamente. Bem esticadinho. Agora vão fechar o olho esquerdo ou o olho direito, um qualquer. Okay? E agora, fazendo assim este exercício, vão tentar o outro indicador acertar no dedo. Exatamente. Façam novamente com o olho fechado. Agora façam com os dois olhos abertos. Mais fácil, certo? Um bocadinho mais fácil. Não? Primeira vez falhaste, certo? Com treino, mesmo com o olho, ias conseguir acertar. Mas precisavas de treino. Com dois olhos, facilmente. Se não conseguires com dois olhos, estás tramado. Tu vês mal ao perto. Aconselho-te a ir ao oftalmologista. O facto de termos a visão binocular também permite-nos ter um ângulo de visão maior, o que é excelente. Mas a percepção 3D não vem só da visão estereoscópica, vem também daquilo que eu chamo ali de visão monocular, que é a percepção 3D só com um dos olhos. E aí temos várias propriedades, nomeadamente a perspectiva. Certo? Nós tivemos assim umas linhas que vão para o infinito, nós percebemos logo o que está mais perto e o que está mais longe. A gradação da cor, o contraste, o próprio movimento. Vocês, quando vão andar de carro, os objetos que estão mais próximos de vocês andam muito mais rápido. Isso significa logo que eles estão muito mais próximos. Certo? E isso é conseguido através da visão monocular. E depois as sombras. Há uma série de exercícios interessantes a brincar com as sombras e a capacidade que as sombras nos dão de noção de tridimensionalidade. Podes pôr aqui. Certo? Aqui está uma imagem que explica aquilo que está a acontecer, a diferença das duas imagens, aquilo que eu falei, que é paralaxe, está-se um processo no cérebro, que é a fusão binocular, e o efeito 3D acontece de uma forma natural. Nós, depois de sabermos isto, como é que nós depois conseguimos simular num dispositivo eletrónico? O que é que temos que fazer? O dispositivo eletrónico tem que apresentar essas duas imagens. E depois de apresentar essas duas imagens, é necessário usar os óculos. Os óculos o que é que vão fazer? Vão filtrar, vão garantir que a imagem esquerda que está a ser apresentada no ecrã vai ser vista apenas e só pelo olho esquerdo, e a imagem direita que está a ser apresentada também ao mesmo tempo no ecrã é visualizada apenas e só pelo olho direito, ou esquerdo. Agora já não sei o que disse primeiro, mas penso que perceberam. Cada olho tem que ver a respectiva imagem.
Se isso não acontecer, ou estamos a ver o efeito 3D de uma forma invertida, o que é muito mau para o cérebro, ou está a acontecer um efeito que é o chamado efeito ghost, onde há restos de uma imagem que está a ser visualizada pelo olho que não devia estar a ver aquela imagem. E isso acontece e o resultado é que o efeito 3D é muito mau e vocês têm depois desconforto e depois têm uma má experiência e depois queixam-se do 3D. Ou seja, isto é muito importante a nível técnico que esteja tudo muito bem alinhado, porque senão o vosso cérebro vai se queixar. Bem, eu quando criei a empresa, o objetivo era perceber qual era as vantagens do 3D em relação ao 2D, e estes são alguns dos chavões usados, que é o realismo e o detalhe, a capacidade de imersão, e realmente isto é verdade. Se o conteúdo for muito bem feito, isto acontece. Em comparação com o 3D, é realmente melhor. Já perceberam como é que funcionavam os televisores? Eu daqui a um bocadinho vou explicar em detalhe cada uma das tecnologias dos óculos, como é que elas funcionam. Nós, para simularmos, precisamos ainda de capturar o par estereoscópico, ou seja, a imagem esquerda e a imagem direita. E isso é feito através de várias estratégias. Uma delas pode ser de converter. Através de software específico, por exemplo, é recortada a imagem e é gerado ali algum efeito de paralaxe. Depois pode resultar no par estereoscópico ou na imagem 3D. Outra forma é gerar por computador, sintetizar. Quem aqui conhece programas como Maya ou também, ou sei lá, o 3D Max, AutoCAD, por exemplo, Cinema 4D. Se vocês quiserem criar 3D, não precisam de equipamento todo XPTO. Basta irem ao software e tentar gerar um par estereoscópico da forma correta. Certo? Esta é a forma mais barata de gerar 3D. Peço desculpa, este desativou. Outra forma, mais cara e mais complicada, é utilizar câmaras. E foi aqui nesta área que eu me especializei. Utilizar câmaras de vídeo para captar duas streams de vídeo. E normalmente isso é feito com duas câmaras, que são colocadas numa base, lado a lado, tal como os nossos olhos. Elas normalmente devem ter a distância interocular, ou seja, a distância entre os dois olhos. No entanto, se nós queremos mais ou menos efeito, podemos variar e normalmente estas plataformas onde as câmaras estão assentes permitem isso. Quando as câmaras são muito grandes e nós não conseguimos aproximá-las, por exemplo, para uma distância entre 6 cm, o que é feito? É utilizado uma plataforma chamada Beam Splitter, ou é um espelho que faz aqui 45 graus e que depois reflete 50% de luz para uma câmara que está em cima, 50% de luz para uma câmara que está atrás, e isto vai fazer com que as duas câmaras fiquem na perpendicular e elas podem até se sobrepor-se. E assim conseguimos resolver o problema da distância mínima, da distância interocular. E depois já há algumas câmaras que foram criadas de propósito, com lentes mais pequenas, com sensores mais pequenos, para colocá-las lado a lado e captar em 3D. Depois também existe uma série de adaptadores para colocar em câmaras que vocês já conhecem, são chamados adaptadores de 3D, onde a câmara só tem um sensor, mas depois é colocado uma lente com duas lentes. E depois já as câmaras monobloco, eu tenho ali uma, vocês depois vão poder usar, aliás, o ideal é distribuí-la já. Ela está ali, tem duas lentes, ok? É como os nossos dois olhinhos. E podem regular aqui a convergência, eu não vou entrar em muitos detalhes. E neste caso, ele tem um ecrã autoestereoscópico que vocês, se encontrarem o ângulo correto, vão conseguir ver 3D em direto. Certo? Força. O ideal é vocês colocarem-se mais ou menos, apontarem para um objeto que esteja entre 1 metro e 3 metros, para ter algum efeito. Certo? Se for muito perto, esta câmera não vai funcionar, é uma das limitações. Se for muito longe, deixamos de ter efeito de profundidade, porque a distância intraocular é muito pequena. E depois já há uma série de estratégias também de obter 3D através de câmaras. Na exibição de 3D,
há várias tecnologias. Alguém conhece, sabe os nomes? Alguém quer dar... Não? Desculpa, repete. A pergunta é se conheces alguma tecnologia de exibição 3D ou se conheces o nome como elas se identificam. Tenho 3D free. Existem essencialmente duas tecnologias. Uma é chamada ativo e outra é passivo. O ativo é provavelmente o que o teu colega tem, que são uns óculos que têm umas lentes de obturação. Eu vou falar delas aqui. As lentes, na verdade, são uma espécie de obturadores que vão deixar passar a luz de uma forma alternada e sincronizado com o televisor, que também de uma forma alternada vai apresentar a imagem esquerda e direita, vai fazer com que a imagem esquerda seja guiada para o olho esquerdo e a imagem direita seja guiada para o olho direito. Se vocês tentarem ver, normalmente quando os óculos estão desligados, as lentes são mais transparentes, quando eles estão ligados tornam-se mais opacas. Isso é um efeito interessante. Depois, ainda nas tecnologias de óculos, existe o passivo, que é o que é usado mais nas salas de cinema com projeção. O que é que acontece? Nas salas de cinema normalmente estão equipadas com esses óculos passivos e a sala também tem que estar equipada com um ecrã especial. Este ecrã vai garantir que há uma preservação da luz, da polarização da luz. Ou seja, nós quando projetamos uma luz contra uma estrutura, normalmente ela perde as propriedades. Aquela tela garante que as propriedades são exatamente as mesmas quando são devolvidas para o espectador. E é desta forma que funcionam os óculos passivos. Deixa-me só ver. Alguém pegou. Está fizeram agora. Mas não é só fixe. Antes disso, havia o anaglífico. O anaglífico o que é que fazia? Tinha uma imagem que era codificada com cores. Na verdade, eram duas imagens que estavam sobrepostas. A esquerda era mais avermelhada, podemos dizer assim, e a da direita era mais azulada, podemos dizer assim. E o que faz com que só determinados comprimentos de onda, vamos chamar assim, não é assim, mas vamos chamar assim, passam pelos filtros. Isto faz com que cada olho receba só a respectiva imagem. Qual é o problema desta técnica? É que perde muita informação de cor, porque utiliza a cor para codificar o par estereoscópico. Eu vou-vos mostrar este vídeo e vamos perceber aqui alguns conceitos de como é que os óculos funcionam. Temos a stream esquerda, do olho esquerdo e a stream do olho direito. Elas são colocadas de uma forma sequencial e são apresentadas desta forma no televisor. Os óculos estão sincronizados com o televisor e sabem precisamente a cada momento qual é a imagem que está a ser apresentada e desta forma guiamos as respectivas imagens para o respectivo olho. Vou-vos mostrar outra vez. Certo? Essa sincronização entre os óculos e o televisor é feita normalmente através de infravermelhos. Vão reparar que há aqui um símbolo ali que faz o sincronismo, porque senão os óculos não sabiam quando se deviam ativar e qual o obturador que devia estar aberto. Então, mas eles basicamente desligam um óculo. Exatamente, eles estão sempre assim, é flicar mesmo. Tem aqui também este vídeo que mostra um bocadinho aqui o conceito da estereoscopia.
nós temos duas câmaras, a esquerda e a direita, estão a captar uma cena. A câmara esquerda capta uma imagem diferente da direita. Okay? Esta é da direita, esta é da esquerda, elas são diferentes. E depois, as duas são apresentadas ao mesmo tempo no ecrã. E a informação de paralaxe, se houver muita diferença entre as imagens, nós vamos ter mais ou menos efeito. Se a diferença se notar mais, significa que o objeto está mais fora da tela. Certo? Depois aqui alguns sistemas de projeção que utilizam algumas técnicas. Inicialmente, quando eu comecei a minha investigação nesta área, criei um sistema deste. Esta é a tal tela especial, uma chamada tela Silver Screen. E depois, esperemos que seja o futuro da tecnologia, são os ecrãs autoestereoscópicos que evitam usar os óculos e que têm algumas vantagens ao nível de conforto e que eu acredito que em dispositivos móveis, nomeadamente no que toca a tablets e a smartphones, cada vez mais vai se implementar e vai surgir. E é nesta área que eu tenho recentemente apostado mais, nomeadamente a produzir conteúdos, a ter acesso a equipamento e o tablet vão poder visualizar. Qual é o problema? Os autoestereoscópicos têm algumas limitações. Uma delas é que perde muita resolução. Isto porque o ecrã tem que mostrar várias imagens em diversos ângulos. E se vocês estiverem no ângulo certo, estão a visualizar 3D. Como o ecrã, como a resolução é dividida pelas várias vistas, começa a perder resolução e isso torna-se um problema. A limitação dos ângulos também é um problema, porque quando nós visualizamos um ecrã, nós colocamos em qualquer sítio, mas ele não vai funcionar em qualquer ângulo. Então isso torna-se logo uma limitação e a nível de usabilidade não funciona muito bem. É uma tecnologia ainda cara. A produção de conteúdos é um bocadinho ainda mais complexa do que aquilo que eu fui explicando ao longo da apresentação. E tem ainda um problema. A autoestereoscopia nunca vai acontecer dentro de uma sala de cinema. Por isso, quem pensa que um dia vai ver uma sala de cinema 3D sem óculos, aproveitando o facto da estereoscopia, da técnica da estereoscopia, nunca vai acontecer. Poderá ver outra técnica, através da holografia ou assim, mas através da estereoscopia isso é impossível. Isto porquê? Porque quando direcionarmos um foco de luz para uma tela, nós depois perdemos o controle sobre a luz e nunca vamos garantir que depois o espectador vai estar no ângulo certo. Quando estamos a falar de um auditório, ainda pior, porque há sempre muitas pessoas em vários sítios. Nunca vamos conseguir cobrir os ângulos de toda a gente. Por isso, salas de cinema, aproveitando a estereoscopia, sem óculos, nunca vai acontecer. No entanto, em ecrãs onde a luz é emitida e não projetada, como falei agora, isso já é mais fácil de controlar e isso poderá acontecer. Aliás, isso já acontece em alguns ecrãs. E depois existem várias técnicas de autoestereoscopia. Eu vou concentrar-me em algumas. Uma delas é a barreira de paralaxe. Há um ecrã, normalíssimo, e depois há uma espécie de plataforma que está à frente que se vai ativando e desativando. Estes ecrãs permitem ver 2D ou 3D de uma forma normal, ou seja, eles não permitem só ver 3D, facilmente fica um ecrã 2D. E então, quando eu digo ativar, desativar é nesse sentido, é ativar o 3D. Ao ativar o 3D, algo se move, que é uma espécie de uma barreira, e essa barreira vai fazer com que algumas linhas, algumas colunas, comecem a direcionar a luz em determinado ângulo, certo?
Se nós estivermos no sítio certo, estamos a ver 3D. Que é o que explica. Okay? Depois, outra técnica. Isto que é chamado lenticular. Vocês já devem ter visto, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Estas lentículas. Estes ecrãs usam exatamente o mesmo conceito. Tem um ecrã por trás, depois é colocada uma lentícula e esta lentícula vai ter a capacidade de enviar alguns raios de luz em determinados ângulos. As lentículas têm a vantagem de usar, de ser multiview, ou seja, de poder cobrir um maior número de ângulos e assim mais do que um espectador estar a ver. O que acontece é que, como estamos a fazer muitas divisões, estamos a perder resolução. Ok. Estamos a perder resolução, exatamente. E isto torna-se uma limitação do 3D. Aquilo que eu acredito que é a evolução, e já tenho falado com algumas empresas, na questão da autoestereoscopia, é a capacidade do ecrã poder detectarmos a nossa localização e automaticamente direcionar os raios de luz para o sítio onde nós estamos posicionados. Isso é feito, por exemplo, através de uma webcam ou através de um sensor que detecta a posição, ele sabe que estás ali e envia-te naquela direção, através de eye tracking. Isto vai resolver muitos problemas, nomeadamente o primeiro problema, que é o problema da usabilidade, que é nós queremos usar e mal coloquemos o dispositivo ou o ecrã, automaticamente estamos a ver 3D, seja em que ângulo for. Qual é o problema desta tecnologia? É que é uniutilizador. Só um utilizador é que vai ter capacidade de ver 3D perfeitamente. Os outros que estão ao lado isso não vai acontecer. Eu não acho que isso seja uma limitação muito grave, porque normalmente quando temos uma experiência num smartphone ou num tablet, normalmente é uma experiência uniutilizador, a não ser que quando partilhamos com alguém, mas fazemos uma localização, fazemos uma deslocação do ecrã e depois o sensor, através da eye tracking, vai detectar a pessoa. A autoestereoscopia é uma das áreas que eu estou a apostar desde o ano passado, quando comecei a fazer algum tipo de fotografia em 3D, comecei a perceber que era nos ecrãs autoestereoscópicos onde a fotografia poderia resultar melhor. Como disse, em 2010 eu criei uma empresa chamada Hypercube, isto porque há 5 anos atrás vi um filme, que foi o Beowulf, não pela qualidade do filme, mas pela técnica que eu vi ali aplicada, foi projeção 3D, foi um momento de viragem. E foi a partir daquele momento que decidi que queria investir e apostar e trabalhar na área do 3D e da tecnologia 3D. E isso aconteceu até agora. Na altura estava a terminar o curso e aproveitei para fazer um projeto de investigação e desenvolvimento na área. E depois produzi o primeiro filme 3D em Portugal, depois venci alguns concursos de empreendedorismo e continuei a trabalhar nesta área e a desenvolver negócio nesta área e a tentar procurar clientes para comprar os produtos e serviços que nós fornecíamos. O futuro vai passar por uma aposta na investigação e desenvolvimento, noutros setores, produzir conteúdos para a educação e formação, e já vão perceber porquê. Fazer um banco de imagens que seja interessante e que possa ser rentável, focar muito na promoção turística, ou seja, vídeos de promoção turística, que foi uma área que eu trabalhei bastante e que temos a certeza que resulta muito bem, e depois o projeto da área da saúde, que eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre ele. Eu tenho um projeto que estou a desenvolver agora, que é aqueles que eu falei de formação, ou de conteúdos educativos, chama-se Microsafari e consiste em gravar animais exóticos em macroestereoscopia, ou seja, ver pormenores dos animais que sejam invisíveis quando nós os vemos à vista desarmada. E conseguimos ver esses pormenores através da tecnologia 3D.
Okay? Isto é uma parceria com outra empresa, que é a Microsafari, que tem os animais. E o objetivo é mesmo produzir conteúdos para escolas, porque há um mercado que está a surgir, que é utilizar a tecnologia 3D dentro das salas de aula. Como disse, é destacar os animais exóticos e dar ênfase a tudo que sejam imagens de macro, coisas muito pequenas que são ampliadas e que são vistas em profundidade e resultam muito bem, acreditem. Porque os conteúdos educativos, eu explico aqui uma espécie de evolução, o que é que está a acontecer, os dispositivos móveis e depois a sala de aula. Aqui eu defendo um bocadinho porque é que o 3D faz sentido nas salas de aula. E isto é uma das imagens características. Outro projeto que eu tenho é o 3D Live Surgery, que estamos neste momento a trabalhar e a tentar procurar algum investimento. Surgiu em 2011, fui contactado por um cirurgião, que é o Dr. Travassos, de Coimbra, onde ele lançou o desafio de gravar cirurgia oftalmológica em 3D. Eu, na altura, nunca tinha estado dentro de um bloco operatório, nunca tinha visto um microscópio sequer, um microscópio cirúrgico, mas o desafio foi interessante e eu consegui integrar uma série de dispositivos que havia na altura, isto há 2 anos e meio, e uma série de tecnologias, e fazermos em Portugal, pela primeira vez, captação 3D em alta definição e visualização em tempo real. Isto até à data era impossível, porque não havia equipamento. Nós tivemos a sorte de sermos os primeiros, porque tivemos o apoio da Sony Medical, que disponibilizou monitor e câmaras. Aliás, tivemos acesso aos protótipos e fomos os primeiros. Isso aconteceu, por acaso, por estarmos no sítio certo, à hora certa. E depois, desde aí, tenho desenvolvido uma série de trabalho nesta área. Neste momento, eu identifico o projeto como 3D Live Surgery, se podem encontrar alguma informação no site. A ideia é focarmos aqui em algumas áreas, formação em treino de cirurgiões, dar apoio dentro do bloco operatório, fazer transmissões em tempo real de um bloco operatório para um auditório onde está um conjunto de alunos a ver a transmissão. Isto é algumas imagens daquilo que acontece dentro do bloco operatório e percebermos a aplicação direta. Uma delas é mesmo o apoio, toda a equipa consegue ver em 3D e toda a equipa a ver em 3D está a ver exatamente aquilo que o cirurgião está a ver através do microscópio. E depois, se nós temos a capacidade de produzir os conteúdos e de gravá-los e de registá-los para depois tratá-los, conseguimos assim produzir conteúdos científicos que serão mostrados a cirurgiões que querem ou melhorar a sua técnica ou estudantes de medicina que querem aprofundar conhecimentos em alguma área cirúrgica. E depois, a documentação e arquivo é sempre importante. Alguns cirurgiões fazem questão, imaginem só, de gravar todas as cirurgias para depois rever mais tarde ou até rever dali a 10 anos. A tecnologia 3D na área cirúrgica aplica-se em várias áreas, em vários setores, em várias especialidades da cirurgia. Uma delas é a microcirurgia, que foi aquela que eu falei até agora. Depois há a cirurgia laparoscópica, que é chamada cirurgia minimamente invasiva. E depois a cirurgia robótica, que já há mais de 10 anos que utiliza a visualização 3D. A cirurgia robótica é mesmo um robô que tem braços e um dos braços é uma câmara. Essa câmara depois transmite vídeo em tempo real para uma consola onde está um cirurgião a controlar os braços do robô. Isto é o protótipo de uma câmara que estamos a desenvolver em conjunto com uma empresa alemã. A empresa chama-se Solatrix e são especialistas em desenvolver câmaras e estamos a trabalhar com eles para obtermos um produto de qualidade. E agora vou-vos falar outro projeto que eu identifico como 3D Postcards. A ideia é fazer fotografia, postais turísticos, para depois serem visualizados em 3D. E isto resulta muito bem. Eu estou a tentar perceber de que forma é que posso monetizar isto e com os ecrãs autoestereoscópicos tento estar atento e perceber dessa forma. Isto sou eu a fotografar em 3D pelo Porto. Neste momento só fotografei o Porto, mas quero fotografar outras cidades portuguesas e outras internacionais. E isto é feito mais uma vez com 2 câmaras, neste caso 2 câmaras fotográficas,
e depois é preciso muito esforço, muito trabalho. Eu andava praticamente sozinho pela cidade do Porto a fotografar em 3D. E fiz o que um senhor chamado Emile Biel, não sabem quem é, não? Há mais de 100 anos fez no Porto. Foi fotografar o Porto em 3D. Essas fotografias estão na Universidade do Porto, eu já as vi, e são muito curiosas. Não têm o mesmo efeito que as minhas, porque ele estava bastante limitado. Eu não me posso queixar em relação a ele. Mas ele fez fotografia do Porto 3D no início do século XX. Quero ter uma grande coleção de fotografias 3D, elas têm que ser muito boas a nível técnico. Vou-me concentrar na fotografia, no postal turístico e essencialmente nas cidades mais conhecidas. Isto já resultou num produto, que é este, onde tem 12 postais. E eles, neste caso, é para ser visto com os óculos anaglíficos que já passaram, que são aqueles, e que depois vão poder experimentar. Aliás, eu sei que o Hugo já conhece. Certo? Aliás, tenho um protótipo em casa. É verdade, o Hugo teve uma versão ainda anterior desta, mas está a sofrer algumas melhorias, perceber como é que as pessoas aderem e chegarem ao ponto de comprar. Mas como eu mostro aqui mais uma vez a evolução, é para os dispositivos móveis e é aí onde eu ponto as minhas forças todas. Bem, acho que a nível de imagem 3D está tudo dito. O que podemos fazer agora é, se houver alguma dúvida, disponham, estejam à vontade. Depois, eu posso estar aqui 5 ou 10 minutos com vocês, se tiverem vontade, se houver tempo, não sei se há tempo, de fazermos aqui uma espécie de mini workshop, onde vamos fazer uma fotografia 3D, eu vou trabalhar no computador e depois vamos tentar vê-la no tablet. E seguir este processo todo pode ser interessante. Quem estiver interessado, esteja à vontade. Alguma dúvida? Queria perguntar, aquilo que disseste que havia lentes que tinham lentes segundo estereoscópicas que podias adaptar em câmaras que já existem. Sim. Como é que Como é que funciona? É melhor mostrar a imagem. eBay, não é? Como? eBay. O eBay para comprar. Sim, mas não é isso que ele... Não é bem isso. Ele não está a perguntar onde é que se adquire. O que acontece... isto é, por exemplo, um adaptador para a câmara da Lumix da GH2 e o adaptador é encaixado no sítio da lente normal. Como se vê, ela tem duas lentes e o que vai acontecer é que uma das lentes vai concentrar a imagem em metade do sensor e a outra lente vai concentrar metade da imagem na outra metade do sensor. tu tinhas as imagens também na televisão antes de... Exatamente, sim. Ou seja, depois elas batem no sensor dessa forma, conseguimos captar as duas imagens, a esquerda e a direita, perdemos metade da resolução horizontal neste caso, porque estamos com um sensor a tentar captar duas imagens e isso obriga-nos a perder metade da resolução. Se for fotografia não é grave, se for vídeo é mais grave, porque o vídeo, a resolução normalmente funciona com menos resolução. Na fotografia não é grave. No vídeo é mais grave, é um compromisso. É um compromisso que se tem que fazer. Mais alguma dúvida? Quanto tempo é que achas que demoram a existir ecrãs em formato comercial, que se possam comprar? Não seja preciso óculos, porque está aí, mas não seja preciso óculos para ver, mas de uma forma em que não seja preciso ter uma posição exatamente correta. Por exemplo, aquele exemplo que deste com a câmara, em que a pessoa era detectada e o ecrã ajustava a imagem de acordo com isso que passou. Essa tecnologia já existe, a capacidade de detectar o posicionamento da pessoa. Neste momento estou em contato com uma empresa alemã que acaba de ganhar um prémio nessa área. No entanto, eles ainda têm aquilo muito em protótipo. Eu espero ter a possibilidade de experimentar e depois perceber se realmente aquilo será o passo que falta dar para a autoestereoscopia. Aquilo ainda está em dispositivos maiores, ecrãs. Imagino que dentro de 2 a 3 anos isso esteja nos dispositivos móveis. Pelo menos eu gostava muito. Não sei se isso vai acontecer.
Como é que funcionam aquelas imagens estereoscópicas que, por acaso, passaste por isso na classe dela? Não falei nela porque nós como aqui esquecemos de uma coisa que foi de imprimir. Eu imprimi estereogramas para toda a gente. Por acaso gosto dessas imagens, só que nem todas consigo Nós fazer em 3D. Nós gostamos dessas imagens para quando temos de estudar e não nos apetece. Exato. Ah, é? Horas a olhar para aquilo. Horas? Não. Dias? Bem, são estereogramas, são chamados estereogramas. Já vimos este. Não sei. Alguém consegue identificar qual é o que é que se passa ali dentro? Daqui não. Há um objeto tridimensional. Sim. Eu preciso também de ver, acho que eu não sei qual é. Eu vejo mais mal. Isto Parece não pode ir de frente para isto, senão não consigo ver. Parece Vocês- Tem umas 4 pernas aqui em baixo. Mas vai ser difícil de conseguir ver porque há muita coisa à volta que está a distrair. Isto precisa mesmo de cobrir praticamente o ângulo de visão. Por isso, muito dificilmente vão conseguir. Como é que funciona? Foi essa a pergunta, certo? O que é que acontece? Isto parece que é um padrão que se repete. Ele está, repete-se aqui, depois vai. Se reparares, isto repete-se aqui. E repete-se, mas na verdade, há aqui umas zonas, por exemplo, aqui, onde há uma espécie de cortes. Esses cortes definem a imagem tridimensional. Nós não conseguimos ver sem fazer uma técnica que é chamada cruzar de olhos. Quando nós cruzamos os olhos, o nosso ponto de convergência ou fica aqui, ou fica atrás do ecrã. E quando isso acontece, o padrão como se repete, esta que é chamada de diferença, este vai se juntar com este vai se juntar com aquele, vai-se começar a dar o processo de fusão, e como há aquele recorte que não se vê desta forma, só se vê quando depois o efeito 3D acontecer, o efeito 3D acontece. Mais uma vez aproveito o efeito 3D. Há umas imagens até que têm 2 pontos vermelhos lá em cima. Isso é para ajudar a... E repara-se quando uma pessoa consegue ver o 3D com os 2 pontos juntados. Exatamente. Isso é para ajudar sim. tu a focar. a focar. A focar. Eu às vezes vejo que ele está atrás e não consigo ver bem. E outras consigo ver mesmo perfeitamente em 3D. E essas, por acaso, estou a ver. Está muito longe. Sim. Não, mas eu consigo está muito Eu tenho aqui... força. Assim é mais fácil. Experimentei. Mais alguma dúvida? Querem experimentar o estereograma? Eu tenho uma pergunta. Eu já experimentei uma máquina Sony. Sim. Tem um tipo de 3D diferente do que é do que eu conheço. Sim. É uma espécie de género que eu ponho ali e a foto é tirada assim. E depois é criada uma imagem onde o fundo parece que está a deslocar-se. Essa fotografia é tirada como um panorama? Sim, tipo um panorama. Mas e há tempo? Há umas aplicações para smartphones, se vocês procurarem, se tiverem net, que se chama Phereo. P-H-E-R-E-O. Permite tirar fotografia 3D com um smartphone. Eu se calhar vou explicar essa que é mais interessante. É muito simples. Eu preciso de uma máquina fotográfica. Não sei onde está a minha. R-E-O, Phereo. É estéreo, mas com PH, qualquer coisa assim. Então, qual é a técnica? E foi algumas das fotografias que eu tirei, que vocês estão a ver ali, utilizei essa técnica. Nós temos de tirar sempre 2 fotos, certo? A esquerda e a direita. Precisamos de 2 câmaras sincronizadas para capturar o 3D. Mas se o meu cenário for parado e não houver movimento, eu posso tirar essas 2 fotos em 2 momentos diferentes. Tiro a esquerda e dali a um segundo tiro a direita. Se nada se mover, é como se tivesse tirado a esquerda e a direita ao mesmo tempo. E é essa forma de fazer 3D. É uma das técnicas. Que é, okay? Tiro uma foto.
Se eu me deslocar e tiver tudo calibrado certinho, eu consigo as duas fotos e consigo ter, dessa forma, capturar o efeito paralaxe. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Depois esta esquerda e direita, nós temos que fazer com que a esquerda será guiada para o olho esquerdo, a direita para o olho direito. Isso depois é já na exibição e as várias técnicas que existem. Acho eu. É essa imagem, se quiser ver. Consigo. Tenho o zoom em baixo, mas não quero dizer. Exatamente. Quem é que... Já viste? É uma... É uma formiga. É, está aqui em baixo. Ou seja, esta imagem é uma formiga. Isto? Consegues? Alguma questão? Queiram experimentar o material? Estejam à vontade. Já experimentaram a Sony? É difícil tocar. Deixa-me... Vou pôr aqui o tablet. Sim, mas PH. PH, a sério, mas com PH. Mas a sério, prefere. Mete sério com PH. Conseguiste ver? Ok, o tablet eu ainda não tinha distribuído, o Hugo já conhece. Aí mesmo é importante encontrarem o ângulo correto. Quando estiver o ângulo correto, é como se estivessem óculos. E estão a ver mesmo em profundidade. Isto é tua. Não é minha, é de um colega. Espero que ele não esteja a ver isto. Funciona? Alto. Alto. Temos aqui um cliente. O filme que está a passar é um conteúdo produzido por mim. Por isso, há garantias que o conteúdo está correto. Um dos problemas do 3D é termos a certeza que o conteúdo foi produzido em condições. Mas no mundo do cinema, a diferença de custos que implica gravar um filme a 3D e normal é assim tão grande? Como? A diferença de preços que implica gravar um filme Sim. normal, 2D, e um 3D, se gravar nos dois modos, é assim tão grande? Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo ter, por exemplo, dois cameramentos, um a gravar 3D, outro a gravar 2D. E porquê é que sugeres isso? Porque eu ainda há bocadinho referiu que a maioria dos filmes que vemos no cinema são feitos em 2D e depois são Sim. convertidos. Sim. E eu já vi um filme da Disney, já feito há montes de anos por Michael Jackson, que foi um filme, por exemplo, lá na altura, e que na altura fiquei bastante espantada porque a qualidade do 3D era fantástica. Sim. E não percebo porque é que no cinema, sendo aquela tecnologia já tão antiga, porque é que não apostam nessa tecnologia? Se é assim tão caro? Não, a tecnologia que eles usaram na altura é exatamente a mesma que eles usam agora, nomeadamente a projeção, que era passivo e era com óculos passivos e com polarização. O que acontece é que normalmente nos parques temáticos desse género, os conteúdos são exagerados de uma forma propositada para ser mais impactantes. O mesmo não acontece nos filmes que duram 1h30 ou 2, porque se for mesmo o efeito mesmo muito exagerado, tu desistes de ver o filme a determinado momento porque ficas muito cansada. Se essa experiência for só 4, 5 minutos e se tu fores bombardeada com 3D, não é grave, e por isso ficaste com uma boa memória dessa experiência. E por isso é que o 3D não pode até um dia terminar no cinema, mas nos parques temáticos vai continuar, porque era uma atração de sempre muito usada a visualização 3D. A outra questão que tu perguntaste, se pode gravar um filme 2D e 3D ao mesmo tempo, sim, pode-se. No entanto, nós quando gravamos em 3D, nós conseguimos sempre extrair a versão 2D. Quando gravamos em 3D, conseguimos sempre extrair a versão 2D. Ou seja, nós temos duas câmaras. Se nós aproveitarmos só uma câmara, temos a versão 2D. Ok? No entanto, isso tem outros problemas mais ao nível daquilo que é chamada linguagem cinematográfica. O que acontece é que a linguagem cinematográfica em 3D
não se pode usar a mesma do que se utiliza em 2D. Por exemplo, a duração de um plano. Normalmente em 2D demora quê? 2, 3 segundos. Então é sempre muito ritmado. No 3D isso não pode acontecer. Tem que durar sempre mais do que 8 segundos, para nós termos tempo de compreender a imagem e de percepcionar, certo? Hugo, esse é um estudo muito interessante que podemos fazer. Já existe, claro que já existe. Mas, como? As curtas-metragens têm um problema, normalmente não têm dinheiro e isto é sempre um bocadinho mais caro. E normalmente é um cinema também um bocadinho mais independente, que normalmente são mais conservadores e nunca utilizam tecnologias assim mais avançadas. É capaz de pagar uns 3 euros para ter uma experiência de 10 minutos em 3D no cinema, não me importava. Porque realmente, as experiências, eu tive duas experiências, com 3D eu consigo considerar mesmo quando tive experiência na Disney e tive uma na Expo, 38, que era miúda e fiquei fascinada com aquilo, acho que era futura, assim. Sim. Que eu lembro de ser miúda e ficar mesmo maravilhada com aquilo. E realmente eu não estava nada a pagar por 6 euros para ir ao cinema numa curta-metragem que eu tivesse efeitos 3D em condições. Para mim, eu acho que isto seria um estudo um bocado interessante, porque se calhar como eu, existem muitas pessoas que têm efeitos Existe uma em Portugal, neste momento, que é melhor, que é do Zumarino. Sim, eles têm lá um conteúdo específico. Eles chamam aquilo 4D, por causa tem os efeitos físicos. O efeito 3D do Zumarino é melhor que existe em Portugal. Para responder a esta situação, e é uma temática que há pouco nós discutíamos, em particular desta última semana, as curtas-metragens. Hoje em dia as curtas-metragens é um elemento que as produtoras têm para vender conteúdos. Utilizam muito, por exemplo, uma produtora, quando quer mandar alguma coisa para a televisão, o que é que fazem? Fazem os zeros, chamados os programas zeros, são os programas piloto, que alguém vai ver, e depois as entidades, as televisões, quer sejam elas da rede aberta ou cabo, depois compram os conteúdos e pagam às produtoras, ok, nós queremos comprar X conteúdos disto. E já há algumas produtoras a produzir alguns conteúdos em 3D, ou seja, curtas-metragens em 3D, para poderem demonstrar as capacidades técnicas, e não só, direção de fotografia, planos, produção, pós-produção, etc., para depois a televisão comprar. Mas isto é um... Exatamente. O que acontece é que a curta-metragem, mesmo a nível mundial, não é uma indústria rentável. Normalmente as curtas-metragens são usadas nos festivais. Exatamente. É para te mostrar que dominas a técnica. Porque... E por isso é que não é rentável. Não é rentável. Depois há uma componente que é mais difícil de percepcionar, que é a componente de negócio. Certo? Que foi o que eu falhei. Okay, vamos fazer uma fotografia? Começamos? 5 minutos? Depois vamos? Temos que ir 5 minutos. Qual é que é o estudo do 4D? O 4D significa efeitos físicos, ou seja, cadeiras a mexer, vento a bater. Nos Zumarino já até mandaram água. Foi a Londres e nós também fomos. Foi isso agora, Bicho. Foi no London High? Não, foi no London Dance. O dono da câmara. Sim, força. Por exemplo, esta imagem, eu consigo ver bem, e ele não. E outras imagens, por exemplo, As outras quase todas, ele consegue ver bem e eu não. ele tem uma, só aquela é que fica. E eu gostava de saber o porquê. Será que O essa tem extremamente dificuldade de focar ao máximo. Esta está invertida, esta é uma aranha invertida, não é? é um escorpião. Está invertido, porque eu faço. Ele faz o que eu faço. Pois, Ele converte aqui. Pois, Tu convertes aqui. Exato. E tu vês bem, mas E nós as outras, temos. e as outras não consigo. Então esta é parecida está para para dentro, está para dentro. É, está para Até dentro. quando é que é ver estas? Neste caso. Tens de te concentrar aqui atrás. Olha, eu não consigo fazer o que tu consegues, por isso. Eu não consigo me concentrar aqui. Pois, essa é a única imagem que aparece. Tem a ver com uma coisa chamada humor vítreo, não sei se já ouviram falar, que é um líquido
que está dentro da cópula ocular, da esfera ocular, e que permite depois destilar a informação de luz, que vai focalizar. É isso que vai ajudar à focalização da E as imagem. pessoas têm mais Tem a que ver com a percentagem de humor vídeo que nós temos dentro da nossa cópula ocular. E a capacidade que nós temos de conseguir dominar isso. Eu lembro-me Que alguns com o treino conseguem, tu com o treino, mais tarde ou mais cedo vais conseguir. Eu lembro-me que eu tinha por 7, 10 anos no máximo, e o meu pai levava-me para. Ele Isso era tem a militar. ver, em particular, tem a ver com o humor vídeo. O meu pai era militar, ele levava-me para a base dele, tinha um livro com umas 20 imagens destas. E na altura eu não conseguia focar nenhum. E o meu pai disse-me que havia 10% da população que não era capaz. E eu todo infeliz, eu sou 10% da população. E só há 2 ou 3 anos aqui na universidade é que eu parei. Foi este semestre que tivemos a estudar análise. Primeira vez que dá. Bem, eu vou dar por terminado e vamos à fotografia. Certo. Eu fotografia, se vocês se mantiverem, eu sugeria uma coisa, já agora participávamos todos, concentrávamos aqui todos nesta zona, certo? Sentávamos todos aqui e eu vou tirar a foto daqui, certo? E aparecemos todos, menos eu. Zé, dá ali. Então eu vou buscar ali o roller. Não. Posso ir buscar em 3D? Não, 3D consegues? Hã? Não, consegues. Esquerdo e direito. Vou buscar isso para aparecer na foto lá. Olha, põe no Não está para ninguém aqui. Se calhar tudo em 5 minutos. Nós dentro de 10 minutos podemos estar a arrumar. Não sei. Se não conseguirmos, eu mostrando a foto depois. Sim, um bocadinho. Vamos lá? Não há muito tempo. Quando és nos filmes, Não dá para se passar. Tem gente. Tá bom. Roda lá. todas as noites e vou. Tá bom. Quando és nos filmes, Estereoscope. Põe esquilo em cima. Hã? Põe no invisível. Vamos lá? Vou tirar 2 fotos, esquerda e direita, nesse momento ninguém se mexe. Mas é importante mesmo que ninguém se mexe. Senão o vosso braço vai aparecer em conflito com alguma cadeira. É, mesmo se quer não quer. Está feito. Muito rápido, não foi? Vamos tratar a foto?
Filmaste isto com o quê? Como? Filmaste isto com o quê? Com esta? Não. Foi um instrumento superior. Mas é a tua? Não. Isso era um equipamento. Vou tentar, se vocês conseguirem seguir, isto é um software que já existe e que está preparado para fazer algum tratamento de fotografia 3D, chama-se Photoshop, é da mesma empresa do Fábio. Eu fotografei, tirei 2 fotos, certo? Mandei aqui para o ambiente de trabalho e agora vou buscar, vou fazer import. Aqui, left and right images, que é o que eu tenho. Aqui buscá-la, certo? Tenho a esquerda, tudo indica que esta é a esquerda, tudo indica que esta é a direita. Certo? Automaticamente criou um anaglífico. Já podemos ver com aqueles óculos, com os óculos anaglíficos. No entanto... Ele separou só tinha esquerda ou direita, ele é reto, ou... Não, ele combinou. Ele neste momento combinou. Mas tu tens ali left images e right images. Selecionei a esquerda e selecionei a direita. Mas foste tu que disseste. Fui eu que disse. Exatamente, fui eu que disse. Se eu combinar a esquerda, a direita com a direita, ficam iguais. Eu vou selecionar a esquerda e a direita, ok? Se repararem, ela tem muitos erros, nomeadamente o alinhamento vertical e a convergência também não está no sítio certo. No entanto, já deve dar para ver qualquer coisa, certo? Mas magoa, está a magoar. Nós vamos tentar melhorar a imagem. Mais ou menos, certo? Eu vou ter que passar, vou ter que avançar, tá? Import. Ele permite, este software permite fazer uma coisa, que é... Estou aqui com uns problemas por causa do ecrã, não mostra a imagem toda. Mas, agora convém não ter óculos, eu consigo alterar aqui o efeito parallax. Isto não é um efeito 3D, isto é o ponto de convergência. Isto é um ponto onde nós nos concentramos, onde os 2 olhos se concentram. Eu consigo alterá-lo, é muito fácil, é só deslizá-los na horizontal. E depois, como eu não tirei, como tirei isto à mão, o alinhamento vertical não ficou perfeito. E nota-se um desalinhamento vertical. Eu vou tentar colocar isto um bocadinho melhor. Ok, está um bocadinho melhor. E agora estou com um problema que eu não consigo aplicar. Eu vou ter que tirar aqui, peço desculpa. Vamos voltar aqui, ver se consigo. Eu agora já estou num ponto em que vou exportar, vou guardar a imagem. Eu posso guardá-la em vários formatos. Pode ser assim, já em anaglífico, ou tenho aqui, por exemplo, o side by side.
Este side by side, eu vou escolher aqui este formato de explotação, porque que é para depois ver no tablet ou ver no dispositivo que aceite esta codificação. Fazer óbvio. Eu vou ter mesmo que fazer isto assim. Vou guardar a foto aqui, foto 3D, select folder, foto 3D, site, export. Ele já criou uma nova imagem, uma nova foto. Ele já gerou uma nova foto, que é esta aqui. Agora tenho que passar esta foto para o tablet e vamos tentar vê-la. Ok, onde é que está o tablet? Bem, há um problema. Eu, como não confirmei, a imagem ficou invertida, mas está a funcionar. Vocês, em vez de agora estar de frente, é só estarem um bocadinho mais de lado e vão conseguir ver corretamente. Provavelmente assim está invertida. Porque a imagem da esquerda está na esquerda e a direita está na direita. Mas se tu encontrares o ângulo inverso, vais ter o Porque essa resultado. imagem conseguimos ver no portátil também. Em 3D? Só se for em analítico, com os dois óculos. E no telemóvel? Só se tiveres um dispositivo 3D, tens de ter um dispositivo 3D, senão só com óculos analíticos. Funciona? Parece que dá para pegar nelas e tirá-las daqui. Tens de inclinar um bocadinho para cá. É só encurtar-se mais mexendo.